boa noite. Invocando a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão. Quero cumprimentar a vereadora Márcia, demais vereadores aqui presentes, seu Rubens, Maurina, funcionária da Câmara, Mari. Obrigado pela presença. Peço que a secretária faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata número 30, 2019, sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara de Vereadores de Braço do Trombudo. Aos 6 dias do mês de setembro do ano de 2019, na sala destinada à Câmara de Vereadores, cito Praça da Independência 25, Fundo Centro, nesta cidade, comarca de Trombudo Central, Estado de Santa Catarina. Verificado o quórum no livro de presença, estando presentes os seguintes vereadores: Adilson Packer, Altamiro Vermeulen, Cristiano Sam, Dorival Schmeller, Guido Vermeulen, Guilherme Noy, João do Nascimento, Márcia Felipe e Osni Ender. Invocando a proteção de Deus, o senhor presidente Dorival Schmeller declarou aberta a presente sessão às 19 horas. A seguir, deu início ao pequeno expediente, solicitando à primeira secretária que efetuasse a leitura da ata da sessão anterior, que depois de lida e submetida a parecer do plenário, foi aprovada sem restrições. Em seguida, foram lidas as correspondências recebidas. Em ato contínuo, passou seu grande expediente, espaço reservado para discurso sobre tema livre, se inscreveram os vereadores João do Nascimento, Márcia Felipe, Adilson Packer, Osni Ender e Dorival Schmeller. O vereador João solicitou manutenção no desvio da ponte próxima ao senhor Siegfried Guzman. Novamente pediu à Secretaria de Obras que tape o buraco que existe próximo à lanchonete Moinho de Vento, no asfalto da rua Alfredo Kuf. Pediu para ver da possibilidade de colocar as 2 lombadas licitadas, enquanto aguarda a liberação do DENIT. Com a posse da palavra, a vereadora Márcia comunicou que no próximo sábado, dia 14 de setembro, será o Dia da Saúde do Trabalhador. Comunicou a toda a comunidade que já está disponível na unidade de saúde a vacina contra o sarampo e febre amarela. Crianças de 6 meses a 1 ano devem tomar a vacina. Fazendo uso da tribuna, o vereador Adilson solicitou a abertura e limpeza das bocas de lobo da rua 15 de novembro, bem como o cascalhamento da mesma. O vereador Osni, em seu espaço, fez uma indicação verbal solicitando à Secretaria de Obras para que efetue o cascalhamento e manutenção da estrada da localidade de Furnas, pois está complicado trafegar pela mesma, bem como efetue cascalhamento partindo da propriedade do senhor Valdemiro Campos até o início do asfalto da localidade de Cerril, a qual foi acatada pelo plenário e aprovada por unanimidade em única votação. Por fim, o vereador Dorival elogiou os alunos, diretores e professores, a fanfarra do nosso município. Está de parabéns, realmente um belo trabalho. Fez 2 indicações verbais solicitando à Secretaria de Obras para que efetue o cascalhamento e manutenção da rua 25 de julho e a retirada de cascalho que está acumulando nos acostamentos, colocando em risco a vida de ciclistas que precisam desviar desses obstáculos e acabam invadindo a pista, as quais foram acatadas pelo plenário e aprovadas por unanimidade em única votação. Também fez um convite para o torneio de dominó e canácio, que acontecerá no dia 14 de setembro do corrente ano, com início às 9 horas no refeitório da Prefeitura Municipal, conforme pronunciamentos gravados na íntegra e arquivados na Secretaria da Câmara. No prolongamento do expediente, não houve movimento. Na pauta da ordem do dia constavam 5 projetos de lei e um balancete que foram assim processados. Os projetos de lei 013/2019, que altera dispositivo na Lei 791/2014, 16/4/2014, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a efetuar despesas para cumprimento dos deveres e exercício das competências inerentes à adesão ao programa Mais Médicos e da outras providências, o 18, que autoriza a alienação dos bens e da outras providências, o 19, que altera dispositivos na Lei número 916/2019, de 9/4/2019, que dispõe sobre a abertura e o funcionamento do Conselho Tutelar de Braço Trombudo, SC e da outras providências, foram aprovados em segunda votação por unanimidade de votos. O projeto de lei 20/2019, que anula e suplementa dotações do orçamento vigente do município de Braço Trombudo, conforme deliberação do plenário, foi aprovado por unanimidade de votos em única votação. O projeto de lei 21/2019, que insere serviços prestados com equipamentos rodoviários
especificados na Lei 591 de 2006, de 6 de julho de 2006, e da outras providências. Depois de lido, foi encaminhado para análise e deliberação das comissões permanentes. Na sequência, passou-se para a palavra de explicação pessoal, onde nenhum vereador se inscreveu. Para fazer uso da tribuna livre, não houve inscritos. Nada mais constando da pauta do expediente, o senhor presidente agradeceu a presença de todos os senhores vereadores e convidou-os para a próxima sessão ordinária, no dia 16 de setembro de 2019, no mesmo horário e local, e deu por encerrada a respectiva sessão. Para constar, foi lavrada a presente ata, que após ser lida e considerada de acordo, será devidamente assinada. Sala das Sessões, em 9 de setembro de 2019. Coloco a ata em discussão entre os senhores vereadores. Como ninguém queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Então, está aprovada a ata da sessão anterior. Peço agora que a secretária faça a leitura das correspondências recebidas. Rio do Sul, 4 de setembro de 2019, edital de convocação. Jean Carlos Rizieri, presidente da UCAV, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca, pelo presente edital, os senhores vereadores das câmaras municipais associadas à União de Câmaras e Vereadores do Alto Vale do Itajaí, UCAV, o presidente da MAV, os integrantes do CONCAV e do SECAV, para a Assembleia Geral Ordinária da UCAV, a realizar-se no dia 21 de setembro, tendo como local a Câmara de Vereadores, situada à Praça da Independência, sem número, Centro, no município de Braço Trombudo, SC, com início marcado para as 9 horas em primeira convocação, com a presença de 50% mais um dos vereadores das câmaras municipais associadas, e às 9h30 em segunda convocação, com qualquer número de presentes, para apreciarem e deliberarem nos termos do Estatuto da UCAV sobre a seguinte: a ordem do dia: 9 horas, abertura da Assembleia; 9h15, apresentação e deliberação de moções; 10 horas, palestra Pacto Federativo e reflexos para os municípios, com o deputado federal, o senhor Carlos Chiodini; 11h30, assuntos internos da entidade com deliberação de resoluções, discussão sobre possível alteração estatutária da UCAV; 11h45, assuntos do Fórum da Mulher Parlamentar FONPAV; 11h50, palavra livre; meio-dia, encerramento. Jean Carlos Rizieri, presidente da UCAV. Ofício 51/2019, Secretaria da Agricultura, Braço Trombudo, 16 de setembro de 2019. A Câmara Municipal de Vereadores de Braço Trombudo. Prezados senhores, com nossos cordiais cumprimentos, temos a grata satisfação de nos dirigirmos a vossa senhoria para convidar aos excelentíssimos vereadores do município de Braço Trombudo para participarem do Seminário Municipal de Bovinocultura de Leite, a se realizar no dia 20 de setembro de 2019, às 9 horas, no Salão do quilômetro 15 deste município. Segue em anexo convite e cronograma do evento. Na oportunidade, renovamos nosso protesto de consideração e apreço, colocando-nos à disposição para outras informações que assim julgarem necessárias. Atenciosamente, Arley Everaldo Larsen, da Agricultura. Querem que eu leia o convite? É rapidinho também. Da IPAGRE, né? A abertura então vai ser às 9 horas, com recepção e café. 9h30, abertura. 9h35, palestra, redução de custos e gestão estratégica da atividade leiteira, com o engenheiro agrônomo Carlos Otávio Mader Fernandes, coordenador estadual do Programa Pecuária da IPAGRE. 11 horas, bloco de notas e retorno do ICMS. Hans Manfred Schoberger, representante da AMAV. 11h30, aposentadoria rural, KFPF, imposto de renda. Tairine Nayara, advogada do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Braço Trombudo. Meio-dia, ato solene. 12h30, almoço comemorativo com apresentações culturais. 14 horas, visita dirigida aos estandes e mesa de troca de sementes e variedades da agricultura familiar. 15h30, café e encerramento.
Traga sementes e mudas que você tem em sua propriedade para trocarmos. Vamos partilhar as riquezas que a natureza nos oferece. Participe, sua presença engrandece nosso evento. Ofício número 49, 2019, Secretaria de Agricultura. Brás Trombudo, 9 de setembro de 2019. A Câmara Municipal de Vereadores. Prezados senhores, com nossos cordiais cumprimentos, temos a grata satisfação de nos dirigirmos a Vossa Senhoria para prestar esclarecimentos referentes às horas trabalhadas dos tratores da Secretaria da Agricultura. O responsável pelo setor, Sr. Arley Larsen, vem, através deste, fornecer o relatório dos tratores referente aos meses de julho e agosto do corrente ano. Segue em anexo xerox das notas efetuadas conforme o serviço realizado. Assinatura do tratorista e trator especificado. Na oportunidade, renovamos protesto de consideração e apreço, colocando-os à disposição para outras informações que assim julgarem necessárias. Atenciosamente, Arley Larsen. Brás Trombudo, 10 de setembro de 2019. Excelentíssimo senhor Dorival Schmeller, presidente. Com nossos cordiais cumprimentos, temos a grata satisfação de solicitar o plenário desta nobre casa para a reunião referente ao plano de carreira dos profissionais do magistério, data dia 24/9 às 19 horas. Aproveitamos a oportunidade para elevarmos protesto de consideração e apreço, colocando-nos à disposição para outras informações se assim julgarem necessário. Atenciosamente, Jonas de Medeiros, presidente da comissão. Convite 12ª Conferência Municipal de Assistência Social. Convidamos Vossa Senhoria para a 12ª Conferência Municipal de Assistência Social a se realizar no dia 17 de setembro de 2019 no Salão do Grupo de Idosos Amigos para Sempre. Sítio Rua dos Atiradores, sem número, Centro, Brás Trombudo, SC, com a seguinte programação. Tema: Assistência Social, Direito do Povo com Financiamento Público e Participação Social. 8h30 às 9h, credenciamento e acolhida dos participantes. 9 horas, solenidade e abertura. 9h30, leitura do regimento interno. 10 horas, palestra magna. Assistência social, direito do povo, com financiamento público e participação social. 11 horas, debate. Meio-dia, intervalo para almoço. 13 horas, grupos de trabalho. Eixo 1, assistência social é um direito do cidadão e dever do Estado. Eixo 2, política pública tem que ter financiamento público. Eixo 3, participação popular garante a democracia e o controle da sociedade. 14h30, coffee break. 15 horas, plenária final. Deliberações a partir das prioridades definidas pelos grupos de trabalho e aprovação das mesmas. Por favor, confirmar a presença pelos telefones 3547-0483 com a Mônica até o dia 13. Atenciosamente, Jéssica da Silva Fagundes, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, prefeito municipal, Nildo Memestet, e Daniela Prada Mica, secretária municipal de Saúde e Assistência Social. Eram essas correspondências, senhor presidente. A questão dessa última correspondência a respeito da Conferência Municipal de Saúde, até gostaria de saber se alguns dos vereadores queiram participar e caso alguns vereadores forem, que alguém possa representar a nossa casa lá. Está na pessoa do presidente, que eu não vou poder estar presente. Então, se alguns dos vereadores puderem participar, a gente agradece, sim. A respeito do ofício também do Sr. Jonas, né? Não está liberado para o dia 24 a reunião de vocês nessa casa, né? Solicito que o segundo secretário faça a nominata dos vereadores que querem fazer uso da tribuna. Estão
Então está com a palavra o vereador Guido, pelo espaço de até 15 minutos. Quero cumprimentar o presidente e pedir permissão para permanecer sentado. Permitido. Cumprimentar os colegas vereadores, a vereadora Márcia, as pessoas que nos assistem aqui e as pessoas que assistem nós nas redes sociais. Aqueles dias nas reuniões de segunda-feira, o Arley comentou um assunto que muitas vezes ele manda o tratorista trabalhar na casa do agricultor e ele diz que está pronto o serviço e realmente não está. Queria deixar uma sugestão aqui, não seria uma indicação, que fosse feito da mesma forma como o inseminador. O inseminador chega na tua propriedade, ele insemina, ele faz a notinha e tem uma folha paralela onde é que tu assina que ele estava na tua propriedade. Que as propriedades fizessem isso, que às vezes ele não fez a nota, mas se ele não entregar a nota porque o bloco é maior, aquela folha é mais pequena. Quando enche aquela folha. Então assim, o inseminador vai em cima e faz uma nota. Ali no caderno eu tenho que assinar que ele veio na minha casa naquele dia fazer inseminação. Então que o trator agrícola já foi dessa forma, na época do Guilherme e do Cristiano, já era uma vez assim, que tinha uma folha paralela, que tem um controle maior se ele realmente foi trabalhar, os tratoristas foram trabalhar naquela casa ou não foi. Isso foi uma reclamação do Eduardo Lei, que ele colocou, que muitas vezes a gente acha que o serviço está pronto, e zero que está pronto e não está pronto. Para ter um controle melhor se realmente está pronto e não está. Não atendo a assinatura do dono, porque não estava lá, então. Questão de ordem, Guido. Sim. Na verdade, a sugestão é muito boa, porque daí o agricultor não tem como negar. Eles não estavam aqui, não, ele assinou, você assinou que eles estavam aqui. Sim. Se ele não assinar, é porque realmente não estavam. Seria isso só, presidente. Está com a palavra agora o vereador Altamir, pelo espaço de até 15 minutos também. Cumprimentar o presidente em seu nome e os demais vereadores, vereadora Márcia, comunidade presente e os que nos prestigiam nas redes sociais. Falar um pouquinho dos tratores, que veio a correspondência ali. Na verdade foi pedido por lei, via requerimento, para ele mandar a hora de cada trator, o orímetro de cada trator, não as horas trabalhadas. O quanto que cada trator tem de horas, porque daí nós íamos pedir final do ano ou ano que vem quanto que cada um trabalhou com notas. Isso ali, mas não faz mal também, mas ele era para anotar de cada trator quantas horas que ele tem. Daí, final de ano nós vamos pedir, ou alguém pede, e a gente sabe comparar quanto tempo que ele trabalhou e não trabalhou. E, na verdade, talvez foi mal entendido, mas era para ser isso na minha questão. Se eu não me engano, foi o que a gente pediu mesmo. E ele mandou verificar. Sim. E, se for preciso, a gente pede, através do requerimento, novamente, o odômetro de todos os tratores. Ele, na verdade, mandou trabalhado. Não era para ser agora as horas, a quantidade trabalhada, porque a gente não tem uma noção que hora que ele tinha. Para saber a eficiência, né, vereador? Sim, para saber quanto o desempenho de cada operador e do trator mesmo. E outro questionamento sobre as lombadas do vereador João, ele questionou das 3 lombadas, daí o prefeito falou que não podia fazer por causa daquela do quilômetro 15 lá na travessia Transfala. Ele alegou que é um SC, mas todo município a travessia é SC. O porquê que só aquela lá que impede de fazer? O porquê que essas duas aqui dentro é em curva também, ali na oficina, lá embaixo, aqui na Rex Máquinas também? O porquê que só aquela lá que impede de não poder fazer? Fora do perímetro? Pode ser. Que tem que pedir autorização para fazer. Tá. Dentro do município, dentro do perímetro não precisa pedir autorização. Então já está esclarecido. E uma outra sugestão, eu quero talvez alguém, ou se os vereadores puderem me ajudar, principalmente os 6 6 vereadores da situação, sobre a obra da Águas Sulfurosas. Há 2 anos atrás eu pedi que esta casa repassasse um dinheiro para todas as comunidades para fazer as antigas escolinhas reformar. Daí foi falado que esse dinheiro estava guardado já para fazer todas elas. E se passaram 2 anos, Braço Novo, se alguém ir lá olhar, falaram que seria o próximo. Mas se demorar lá nas águas, tanto tempo no Braço Novo, não vai terminar. E eu não sei o que o prefeito ou o Poder Executivo vai arrumar de desculpa, dizendo que o dinheiro tem em caixa para fazer todos eles e não gastar. O que adianta ter dinheiro em caixa e deixar a comunidade mercê de banheiro ruim, churrasqueira que querem assar a carne e fazer um encontro? Não tem. Nas águas eu fui sábado lá olhar. Não sei se alguém de vocês sabe quando que eles começaram.
Mas assim, eu sei que eu ajudei a batalhar para conseguir lá na Concórdia, batalhei para conseguir na gestão passada no Braço Novo, não deu certo. Mas lá na Concórdia, se eu não me engano, foi 90 dias. Particular, pedreiro particular foi pagado da comunidade mesmo. E o porquê que dessa demora lá nas águas que a construção não é tão grande? Eu acho que se eu tivesse uma construtora de uma obra tão pequena, eu teria vergonha de fazer uma obra tão pequena e levar tanto tempo. Eu queria que alguém da Secretaria de Obras ou alguém viesse explicar o porquê de tanta demora. Só porque é coisa pública, não precisa dar valor. O Klaus começou quando essa obra dele ali? Já está alugada e está pronta. Eu acho um desacato assim com a comunidade só por ser um órgão público. Não sei o que falta para terminar isso lá. Eu pedi ao presidente encaminhasse ao órgão competente que viesse dar um esclarecimento do porquê dessa demora. Obrigado, presidente. Vamos encaminhar um requerimento à empresa que está fazendo a obra, né? Pediu, ou o secretário, que faça os seus esclarecimentos. Está com a palavra agora o vereador Cristiano, pelo espaço de até 15 minutos. Quero cumprimentar o presidente, em seu nome, também os demais vereadores, vereadora Márcia. Cumprimentar também aqui a comunidade presente, o pessoal que nos assiste no YouTube e nas redes sociais. Semana passada, o Executivo fez umas reuniões nas comunidades, em diversas comunidades, quase todas, aqui do município, com o prefeito e com os secretários, esclarecendo alguns projetos que já foram executados e também abriu algum espaço aí para a comunidade fazer algumas perguntas. E aí o pessoal questionou muito a questão ali de falta de remédio na farmácia, ali do posto, que foi uma polêmica nos últimos dias. E a secretária deu uma explicação ali para o pessoal, dizendo que o problema era da farmacêutica, ali do posto. E a Márcia, líder de governo, que também trabalha no posto, algumas semanas atrás falou que o problema era o orçamento e o contador, que era novo. Então, eu acho um descaso com nós vereadores, né? A própria secretária de saúde também, ela vem aqui faz 2 semanas, ela não vem aqui usar a tribuna, mas na sala aqui do lado, na sala das comissões, deu uma explicação também a todos os vereadores, que o problema era o orçamento. E, na minha opinião, a comunidade, eles reclamaram muito da farmacêutica. Eu acho que de embalo já aproveitou, também deu culpa para ela também, tá? Então, eu acho ridículo, tá? Até tem vereadores aqui que fizeram esse requerimento, pediram para a secretária vir aqui, falar aqui, aí ela não vem usar a tribuna e fez explicação lá. Se ela tivesse feito essa explicação aqui para nós na tribuna, seria crime. Porque nós, vereadores, a gente é autoridade e o secretário não pode vir e simplesmente não passar a explicação correta. Então é um desabafo, eu peço desculpa aí, mas é um descaso com nós vereadores. E eu gostaria que ela viesse aqui e desse uma explicação correta, ou achasse uma versão correta, porque errar é normal, só não erra que não faz nada. Mas agora, dar explicação totalmente... Então, eu peço aí para o presidente aí que, por via requerimento, que a secretária viesse dar uma explicação, o porquê da falta de remédio. Tá? Então ela foi convidada para isso, mas ela sugeriu ali para fazer essa explicação aqui na sala das comissões. Mas eu gostaria que ela viesse aqui na Câmara, né? Então faço esse requerimento via verbal aí para que ela viesse aqui. Eram essas colocações que eu tinha para fazer hoje. Uma ótima semana a todos. Você quer fazer um novo requerimento, certo? Então eu coloco o requerimento do vereador Cristiano em discussão. Em seguida, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Está aprovado o requerimento do vereador Cristiano e será encaminhado à secretária de saúde para fazer as explicações.
Seriam esses os vereadores que queriam fazer uso da tribuna. Passamos agora, então, à pauta da ordem do dia, onde nós temos o projeto de lei número 022/2019, que será lido e colocado em apresentação. Peço que a secretária faça a leitura do ofício de encaminhamento, posteriormente do projeto 022/2019. Ofício número 145/2019, Braço Trombudo, 12 de setembro de 2019. Senhor Presidente, cumprimentando cordialmente a Prefeitura Municipal de Braço Trombudo, por ser prefeito, vem respeitosamente diante de Vossa Excelência e seus demais pares solicitar a aprovação do projeto de lei número 22/2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2020. Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos nosso protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Nildo Memstedt, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 22/2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2020 e da outras providências. Eu vou pegar o meu aqui. Nildo Memstedt, Prefeito de Braço Trombudo, Estado de Santa Catarina, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Disposições preliminares. Artigo 1º. O orçamento do município de Braço Trombudo para o exercício de 2020 será elaborado e executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta lei, compreendendo: inciso 1, as metas fiscais; 2, as prioridades e metas da administração municipal, extraída do Plano Plurianual para 2018-2021, a estrutura dos orçamentos; 4, as diretrizes para a elaboração e a execução dos orçamentos do município e suas alterações; 5, as disposições sobre a dívida pública municipal; 6, as disposições sobre as despesas com pessoal e seus encargos; 7, as disposições sobre alterações na legislação tributária; e 8, as disposições gerais das prioridades e metas da administração pública municipal. Artigo 2º. As metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para os exercícios 2020, 21 e 22, do que trata o artigo 4º da Lei Complementar número 101/2000, são as identificadas nos anexos desta lei, assim discriminados. Demonstrativo 1. Metas anuais, Lei da Responsabilidade Fiscal, artigo 4º, parágrafo 1º, com os seguintes anexos. Anexo 1. Metodologia e memória de cálculos das metas anuais para as receitas. Anexo 2. Metodologia e memória de cálculo das metas anuais para as despesas. 3. Metodologia e memória de cálculo das metas anuais para o resultado primário. 4. Metodologia e memória de cálculo das metas anuais para o resultado nominal. 5. Metodologia e memória de cálculo das metas anuais para o montante da dívida pública. Demonstrativo 2. Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. A Lei da Responsabilidade Fiscal, artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 1. Demonstrativo 3. Metas fiscais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. 4. Evolução do patrimônio líquido. LRF, artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 3º. Demonstrativo 5. Origem e aplicação dos recursos obtidos para alienação de ativos. Demonstrativo. Aqui já pulou um, né? O 5, daí era o 6. Estimativa e compensação da renúncia de receita. Esses artigo e parágrafo não preciso ler cada vez, né? Demonstrativo, daí aqui é o 6. É o 7, não o 8. Aqui, ó. Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Anexo de riscos fiscais. Anexo 8. 6.
Anexo 7. Demonstrativo de riscos fiscais e previdências. ARF. Anexos complementares. Anexo 6. Demonstrativo da receita corrente líquida. Anexo demonstrativo das prioridades das despesas com pessoal, poder executivo e legislativo. Anexo com a discriminação das receitas e despesas. Anexo contendo as planilhas de identificação dos projetos, atividades e operações especiais. 2. Das prioridades e metas da administração para 2020. Artigo 3º. As prioridades e metas da administração municipal para o exercício financeiro de 2020 são aquelas definidas e demonstradas nos anexos de que trata o artigo 2º desta lei. Artigo 4º. Na elaboração da proposta orçamentária para 2020, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta lei, identificadas nos anexos desta lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita prevista, de forma a preservar a suficiência de caixa. 3. Da estrutura e organização dos orçamentos. Artigo 5º. Para efeito desta lei, entende-se por: inciso 1. Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos. 2. Ação, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa denominado por projeto, atividade ou operação especial. 3. Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta em produto necessário à manutenção da atuação governamental. 4. Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da atuação governamental. 5. Operação especial. As despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das atuações de governo, das quais não resulta um produto e não gera contraprestação direta sob a forma de bens e serviços. 6. Unidade orçamentária, o menor nível da classificação institucional, agrupada em órgãos orçamentários, entendidos estes como os de maior nível da classificação institucional. 7. Receita ordinária, aquelas previstas para ingressarem na caixa da unidade gestora de forma regular, seja pela competência de tributar e arrecadar, seja por determinação constitucional no partilhamento dos tributos de competência de outras esferas de governo. 8. Execução física, autorização para que o contratado realize a obra, forneça o bem ou preste o serviço. 9. Execução orçamentária, o empenho e a liquidação da despesa, inclusive sua inscrição em restos a pagar. 10. Execução financeira, o pagamento da despesa, inclusive dos restos a pagar já inscritos. Parágrafo 1º. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos sob a forma de projetos, atividades ou operações especiais, e estas com identificação da classificação institucional, funcional programática, categoria econômica, diagnóstico situacional do programa, diretrizes, objetivos, metas físicas e identificação das fontes de financiamento na forma da legislação vigente determinada pela Secretaria do Tesouro Nacional. Parágrafo 2º. A categoria de programação do que trata o artigo 167, inciso 7 da Constituição 6 da Constituição Federal serão identificadas por projetos, atividades ou operações especiais. Artigo 6º. O orçamento para o exercício financeiro de 2020 abrangerá os poderes legislativo e executivo, suas autarquias e seus fundos, e será estruturado em conformidade com a configuração organizacional da Prefeitura. Artigo 7º. A Lei Orçamentária para 2020 evidenciará as receitas e despesas de cada uma das unidades gestoras
identificadas com código da destinação dos recursos, especificando aquelas vinculadas a seus, desdobradas as despesas por função, subfunção, programa, projeto, atividade ou operações especiais e, quando a sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação. Tudo em conformidade com as portarias MOG, número 4299, portaria STN 163 de 2001 e portaria conjunta 406 de 2011 e alterações posteriores na forma dos seguintes anexos. Inciso 1, demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas. 2, demonstrativo da receita segundo as categorias econômicas. 3, resumo geral da despesa, segundo as categorias econômicas. 4, demonstrativo da despesa por categoria econômica, grupos de natureza de despesa e modalidade de aplicação em cada unidade orçamentária. 5, programa de trabalho. 6, programa de trabalho de governo, demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas, projetos, atividades e operações especiais. 7, demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas, projetos, atividades e operações especiais. 8, demonstrativo da despesa por funções, subfunções e programas conforme o vínculo com o recurso. 9, demonstrativo da despesa por órgãos e funções. 10, quadro demonstrativo da despesa, QDD, por categoria de programação, com identificação da classificação institucional, funcional programática, categoria econômica, diagnóstico situacional do programa, diretrizes, objetivos, metas físicas e indicação das fontes de funcionamento. 11, demonstrativo da apuração do resultado primário e nominal previstos para o exercício de 2020. 12, demonstrativos dos riscos fiscais considerados para 2020. Parágrafo 1º. Orçamento dos fundos municipais que acompanham o orçamento geral do município evidenciarão suas receitas e despesas conforme disposto no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Para efeito desta lei, entende-se por unidade gestora central a Prefeitura e por unidade gestora as entidades com orçamento e contabilidade própria. Parágrafo 3º. O quadro demonstrativo da despesa QDD, de que trata o item 10 deste artigo, fixará a despesa ao nível de grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação conforme disposto na portaria STN 407/2011, admitido o remanejamento por decreto do chefe do Poder Executivo Municipal dentro de cada programa, projeto, atividade ou operações especiais definido por esta lei como categoria de programação. Artigo 8º. A mensagem de encaminhamento e o projeto de lei da proposta orçamentária obedecerá o que trata o artigo 22 da Lei 4.320, conforme segue. Inciso 1. Mensagem que conterá exposição circunstanciada da situação econômica financeira, documentada com demonstração da dívida fundada e flutuante, saldos de créditos especiais, restos a pagar e outros compromissos financeiros exigíveis, exposição e justificação da política econômica financeira do governo, justificação da receita e despesa, particularmente no tocante ao orçamento de capital. Inciso 2. Projeto de lei de orçamento. 3. Tabelas explicativas, das quais, além das estimativas de receita e despesa, constarão em colunas distintas e para fins de comparação. A. A receita arrecadada nos 3 últimos exercícios anteriores àquele em que se elaborou a proposta. B. A receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta. C. A receita prevista para o exercício a que se refere a proposta. D. A despesa realizada no exercício imediatamente anterior. E. A despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta. E F. A despesa prevista para o exercício a que se refere a proposta.
4. Especificação dos programas especiais de trabalho custeados por dotações globais em termos de metas visadas, decompostas em estimativa do custo das obras a realizar e dos serviços a prestar, acompanhadas da justificação econômica, financeira, social e administrativa. Parágrafo único. Constará da proposta orçamentária para cada unidade administrativa descrição sucinta de suas principais finalidades, com a indicação da respectiva legislação. Artigo 9º. A reserva de contingência será constituída exclusivamente de recursos da destinação 0.10000 ordinários do orçamento fiscal e corresponderá até o máximo 0,10% da receita corrente líquida prevista. Parágrafo único. Os recursos da reserva de contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, e também para abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais para despesas não orçadas ou orçadas a menor, conforme disposto na Portaria MPO 4299, na Portaria STN 2/2009. 4. Das diretrizes para a elaboração e execução do orçamento do município. Artigo 10º. Os orçamentos para o exercício de 2020 e suas execuções obedecerão, entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas em cada destinação, abrangendo os poderes legislativo, executivo e seus fundos. Artigo 11. Os fundos municipais terão suas receitas especificadas no orçamento da receita da unidade gestora central, exceto as transferências de outras esferas de governo, cuja arrecadação será efetuada diretamente nos fundos e vinculadas às despesas relacionadas a seus objetivos. Parágrafo 1º. Os fundos municipais serão gerenciados pelo prefeito municipal, podendo, por manifestação formal do chefe do Poder Executivo, serem delegados a servidor municipal. Segundo, a movimentação orçamentária e financeira das contas dos fundos municipais deverão ser demonstradas também em balancetes apartados da unidade gestora central, quando a gestão for delegada pelo prefeito a servidor municipal. Artigo 12º. Os recursos para definição dos orçamentos da Receita para 2020 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e a sua evolução nos últimos 3 exercícios. Parágrafo único. Até 30 dias antes do encaminhamento da proposta orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal colocará à disposição da Câmara Municipal os estudos e as estimativas de receitas para exercício subsequente, inclusive da corrente líquida e as respectivas memórias de cálculo. Artigo 13. Se a receita estimada para 2020 comprovadamente não atender ao disposto no artigo anterior quanto aos estudos e as estimativas, o Legislativo, quando da discussão da proposta orçamentária, poderá solicitar do Executivo Municipal sua alteração e a consequente adequação do orçamento da despesa. Artigo 14. Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita ordinária poderá afetar o cumprimento das metas de resultados primário e nominal, os poderes legislativo e executivo, de forma proporcional às suas dotações, adotarão o mecanismo da limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários, observada a destinação de recursos nas seguintes dotações abaixo. Inciso 1. Contrapartida para projetos ou atividades vinculados a recursos oriundos de fontes extraordinárias, como convênios, operações de crédito, alienação de ativos, desde que ainda não comprometidos. 2. Obras em geral, desde que ainda não
iniciadas. 3. Dotação para combustível destinado à frota de veículos dos setores de transporte, obras, serviços públicos e agricultura. E 4. Dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das diversas atividades. Parágrafo único. Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para a implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior da unidade gestora, observada a vinculação da destinação de recursos. Artigo 15. Constituem riscos fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do município aqueles constantes no demonstrativo de riscos fiscais e providências desta lei. Parágrafo 1º. Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos com recurso da reserva de contingência e também, se houver, do excesso de arrecadação e do superávit financeiro do exercício de 2019. Parágrafo 2º. Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo Municipal encaminhará projeto de lei à Câmara propondo a anulação de recursos ordinários alocados para investimentos, desde que não comprometidos. Artigo 16º. Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual. Artigo 17º. O chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual o desdobramento da receita prevista em metas bimestrais de arrecadação, a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal para suas unidades gestoras, considerando nestas eventuais déficits financeiros apurados nos balanços patrimoniais do exercício anterior, de forma a restabelecer o imediato equilíbrio de caixa. Artigo 18º. Os projetos e atividades priorizadas na Lei Orçamentária para 2020, com dotações vinculadas à destinação de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outros, só serão executados e utilizados a qualquer título se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitando ainda o montante ingressado ou garantido. Parágrafo 1º. A apuração do excesso de arrecadação do que trata o artigo 43, parágrafo 3º da Lei 4.320 de 64, será realizado em cada destinação de recursos para fins de abertura de créditos adicionais, suplementares e especiais, conforme exigência contida nos artigos 8º, parágrafo único e 50, inciso 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 2º. Na Lei Orçamentária Anual, os orçamentos da receita e da despesa identificarão com codificação adequada cada uma das destinações de recursos, de forma que o controle da execução observe o disposto no caput deste artigo. Continuamos semana que vem a leitura? Então damos continuidade na semana seguinte, o restante do projeto 022. Passa agora o espaço reservado para os vereadores se inscreverem para o uso da palavra de explicação pessoal. Não. Pois bem, como não temos nenhum vereador que queira fazer uso da palavra, agradeço a presença de todos os senhores vereadores e convido-os para a próxima sessão, que será no dia... Detalhe, essa é a nossa terceira, né? Terceira. Temos a reunião no dia 23/9, a próxima segunda, então no mesmo horário e local. Uma colocação. Sim. Que a apresentação do quadrimestre
vai ser dia 30. É que eles, né, a prefeitura vem, né, o Marcos vem apresentar, né? Daí, pois é, fica a sugestão, porque senão, né, vamos vir semana que vem, dia 23, e dia 30 a gente vai ser obrigado a fazer a mesma coisa. 23. Não. Vocês querem então transferir então a sessão do dia 23 para o dia 30? Deixa eu só ver com a Maristela. Sim. Uhum. Estava me equivocando e encerrando a sessão. Eu teria até um comentário a fazer antes. Deixa a Márcia voltar aí. Pode ser? Então tá, a sessão então será transferida para o dia 30/9. Também queria aproveitar antes da gente encerrar, convidar todos os senhores para estar presente na nossa reunião da UCAV, que será no dia 21, sábado de manhã, a partir das 8h30. A reunião começa às 9h30, certo? Aí teremos também a fanfarra, que será se apresentar aqui na nossa cidade, e o menino Gustavo Prado também vai cantar o hino do nosso município. Convidar também a todos participarem da festa da integração, né? A sexta festa da integração cultural, estando os 3 dias, abertura às 8 da noite na sexta-feira, então todos os senhores estão convidados a se fazer presente lá, né? E continua no sábado. No domingo temos a tradicional festa feijoada, né, da festa do município. Então estão todos convidados, comunidade e senhores vereadores. Então, reunião marcada, damos por encerrada a presente sessão. Obrigado e vão com Deus.